Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Wellington Vieira, sou professor de matemática e nessa aula nós vamos então falar um pouquinho sobre a estatística. Essa aula é muito importante para você, aluno que está no nono ano do ensino fundamental, que precisa resolver as questões que estão lá no seu plano estruturado, ou seja, lá no seu PET, volume de número 4, semana de número 6. E para essa nossa aula, nós teremos como unidade temática a probabilidade estatística. O objeto de conhecimento, planejamento e execução de pesquisa amostral e apresentação de relatório. Conteúdos relacionados: pesquisa estatística, planejamento de uma pesquisa estatística, etapas de pesquisas, problematização, planejamento e elaboração de instrumentos de coleta, coleta de dados, tabelas, elaboração de gráficos, analisando-os à luz das medidas de tendência central para produzir conclusões, ou seja, análise e conclusão. Então nós vamos falar um pouquinho sobre as etapas aí para você chegar a um valor favorável, não é isso? As etapas de pesquisa para você fazer uma pesquisa. Vamos falar também sobre a questão da coleta de dados, também sobre tabelas, falar sobre os tipos de gráficos e também sobre medidas de tendência central. Acompanhe mais essa aula na tela. Falando então sobre a estatística. O que seria estatística? É um ramo da matemática aplicada cuja função é trabalhar com elementos de uma pesquisa. Então, se estaremos fazendo uma pesquisa, é importante você entender o seguinte, que quando você vai começar a pesquisar, primeiro ponto importante que você vai fazer uma coleta de dados, não é isso? Você vai coletar as informações. Depois que você coleta esses dados, você vai organizar esses dados. Fez uma pesquisa e aí depois que você pesquisou, você vai organizar esses dados. Essa organização é colocar em uma sequência, que pode ser uma ordem crescente ou decrescente. Depois que você coletou e organizou, você vai então apresentar esses dados, fazer uma apresentação desses dados que você colheu, ok? Vamos fazer um exemplo rápido aqui só para você entender. Por exemplo, você saiu pesquisando aí na rua da sua casa, perguntando para os moradores de cada casa, quantos moradores moram em sua casa, quantas pessoas moram aqui na sua casa. E aí você foi anotando. Uma pessoa falou que lá moram 2, outra falou que lá moram 5, outra falou que moram 3, outra falou que mora uma pessoa. Aí outra pessoa falou, aqui moram 5 pessoas. Beleza, então você fez aqui o que? A coleta dos dados. O que você vai fazer agora? Você vai organizar esses dados, tá bom? Então, a organização pode ser em ordem crescente ou decrescente. Vamos colocar em ordem crescente? 1, e mais que apareceu 2, e mais 3, e mais 5, e o que mais? 5. Então, tá aqui, ok? Nós organizamos os dados. Esses dados, então, podem ser agora, depois de organizados, apresentados. Essa apresentação pode ser por meio de uma tabela, pode ser por meio do rol, da forma como está aqui, ó. Colocou em ordem, já pode fazer a apresentação. Você pode colocar esses valores aqui dentro de uma tabela, pode colocar esses valores também dentro de gráficos, tá bom? A partir disso, há uma fase complementar, na qual dará a análise. Então, fez a apresentação, depois vai haver uma análise desses dados aí, já organizados e descritos. Com esta análise dos dados coletados, funcionará como um meio pelo qual chegaremos a uma conclusão. Isso nos proporcionará uma tomada de decisão. Então, tá aqui. Esses são os passos necessários aí a serem tomados quando a gente trabalha com a estatística, a respeito do tema da pesquisa. Muito bem. Então, avancemos. Agora que a gente já sabe como que funciona os passos, os processos, é necessário a gente falar sobre alguns conceitos básicos da estatística. O primeiro conceito importante é o conceito de população, também chamado de conjunto universo, tá? Conjunto universo. O que é isso, professor? Na verdade, é o nosso objeto de pesquisa, tá? O que nós desejamos pesquisar? O que a gente precisa saber? Qual a informação que a gente vai pesquisar? Então, nesse aí, o que a gente vai fazer, tá? Aquele necessário que a gente vai fazer é o que a gente chama de população, é a nossa pesquisa, tá? Mas nem sempre é possível pesquisar toda a população. Às vezes a população é muito grande, então a gente trabalha com uma amostra. O que é uma amostra? É uma parte, tá?
a gente pega aí um subconjunto da população, no qual é possível se obter conclusões acerca da população. Por exemplo, vamos supor que você foi contratado para fazer uma pesquisa sobre sobre eleição, uma determinada eleição aí na sua cidade, eleição para prefeito na sua cidade. Só que aí você tem apenas 3 dias para você entregar lá a pesquisa. Então, nesse caso, você não tem como, a população da sua cidade é muito grande, então você não vai pesquisar todo mundo. Não vai pesquisar a população inteira, todo mundo que vota, não é isso? Para saber em quem vai votar. Você vai pegar uma certa quantidade de pessoas que representam esse total, ou seja, que representa essa população. Por isso que a gente chama de subconjunto. Ok? Agora vamos lá. Se você for fazer uma pesquisa com toda a população, tá? Com toda a população, para saber todas as informações necessárias, você está realizando um censo, tá? Por que censo, professor? Porque ele abrange todos, tá? Abrange todos da população. Mas, se não é possível fazer um censo, realizar um censo, você vai realizar uma amostragem. O que seria a amostragem? É a técnica utilizada para a seleção da amostra. Beleza, não vou pesquisar todo mundo, vou pesquisar só uma parte. Então, nesse caso, estou realizando uma amostragem. E é interessante saber esses termos aqui, porque, por exemplo, você está fazendo uma pesquisa. Aí uma pessoa pergunta para você, e aí, você está realizando um censo? Se você responder que sim, significa que você vai pesquisar toda a população, tá? Todo o seu conjunto universo. Mas se você falar, não, estou realizando uma amostragem, então a pessoa já vai saber que você está selecionando, não é isso? Uma amostra que vai representar o todo, não é isso? Que é a população. Ok? Nós temos também aqui o rol. O que é o rol? É simplesmente colocar os elementos numéricos em ordem, tá? Colocar os elementos numéricos em ordem. Elementos numéricos em ordem é o que nós chamamos de rol. Lembrando que essa ordem pode ser crescente ou decrescente. Ok? Então, é isso aqui. Pontos importantes que a gente tem aí quando a gente fala em conceitos básicos de estatística. Agora, variáveis quantitativas e qualitativas. O que é uma variável, professor? Variável é o nosso objeto de pesquisa. O que eu estou pesquisando? Eu quero saber sobre o quê? Eu quero saber sobre as marcas de carro que são utilizadas aqui na minha cidade. Então, a minha população seriam, no caso aí, os veículos, não é isso? Os veículos automotores, no caso aí de 4 rodas, seriam os carros. Agora, esse tipo de variável é quantitativa ou é qualitativa? São esses dois tipos que nós temos. Vamos lá. Qual a definição, então, de variável qualitativa? Qualitativa é quando não for trabalhar com números, tá bom? Também chamados de categórica, tá? É quando a gente não estiver trabalhando com números. Agora, se nós estivermos trabalhando com número, é variável quantitativa. Variável quantitativa é a variável numérica, tá? Quantitativa, numérica. Qualitativa é quando não é numérica, quando não for numérica. Então, vamos lá. Agora, a qualitativa, ela pode ser nominal. Quando é que é nominal, professor? Quando necessariamente não existir uma ordem entre esses valores, ou você não conseguir colocar em ordem, tá? Essas qualidades, tá? Essa variável qualitativa. Por exemplo, vamos lá, vamos pensar aqui. Qual a cor que você mais gosta? Qual a cor que você mais gosta? E aí perceba que a pessoa vai falar, eu gosto de verde. Vai falar, eu gosto da cor marrom. Outro vai falar, eu gosto da cor amarela. Então, essa variável, cor, ela é qualitativa ou ela é quantitativa? Cor, tem número aí associado? Não. Então, nesse caso, ela é o quê? Qualitativa, tá? É qualitativa. Essa variável qualitativa, no caso das cores, eu posso colocar em uma ordem de prioridade as cores? Não. É isso? Então, nesse caso, é uma variável qualitativa nominal. Agora, quando eu consigo colocar em ordem, já é chamado de variável qualitativa ordinal. Por exemplo, vamos pensar aqui, ó. Vamos pensar o seguinte. Você, então, vai fazer uma pesquisa sobre o grau de escolaridade. Grau de escolaridade.
uns vão falar, tem ensino médio, vão falar, tem nível superior, vão falar, eu tenho nível fundamental, é isso? Nível fundamental 1, nível fundamental 2, ok? Então, nesse caso aí, você vai perceber que o maior grau de escolaridade, nesse caso aí da pesquisa, foi nível médio, não é isso que você fez? Então, nesse caso aqui, é uma variável qualitativa ordinal, tá? Variável qualitativa ordinal, porque nesse caso, grau de escolaridade, é possível colocar em ordem. Tudo bem? Tranquilo? Falamos aí sobre a variável qualitativa, que pode ser tanto nominal quanto que ordinal. Agora nós temos também a variável quantitativa. Agora a gente vai falar de números, não é isso? Essa variável quantitativa vai ser discreta. Quando? Quando o número for um número inteiro, tá? Ou quando estiver falando de uma contagem, quando estiver contando. Por exemplo, quantidade de livros que você tem em sua casa. Ó, você pode ter 1, pode ter 5, pode ter 100, pode ter 200, não é isso? Você não vai ter 2,5 livros, ok? Então, nesse caso aí, como é um número inteiro, então é uma variável que discreta, tá? Variável discreta. Variável quantitativa discreta quando, primeiramente, for um valor numérico, tá? Primeiro ponto é o valor numérico, e esse valor numérico, ele não pode ser um número com vírgula, tá? Vai ser sempre número inteiro, e geralmente é indicado por contagem. Temos também a variável quantitativa contínua. Contínua, nesse caso, pode assumir números com vírgula. Por exemplo, perguntar para você a sua altura. Ah, eu tenho 1,30 m. Ah, eu tenho 1 metro, tenho 2 metros, tenho 3 metros. Mas você pode ter 1,5 m, né? 1,3 m, 1,7, não é isso? 1,2. Então, admite números com vírgula. Então, nesse caso aí, nós temos uma variável que contínua. Tranquilo? Sossegado? Então, vamos avançar. E agora, falando sobre tabela. O que é uma tabela? Tabela é quando a gente faz um arranjo sistemático, né, de dados. Arranjo sistemático de dados numéricos e ou não numéricos. Então, esse arranjo sistemático é o que a gente chama de tabelas. É importante você entender o seguinte, que toda tabela ela é composta por colunas e linhas, tá? Vai ser necessário também um título para você saber do que se trata. No caso aqui, ó, quantidade de mangás por turma, tá? Sexto, sétimo, oitavo e nono. E a fonte também ela é importante, título e fonte, até mesmo para dar uma maior veracidade à pesquisa que foi feita. Tá bom? Tranquilo? Então vamos lá. Continuando. E agora a gente vai falar, tá? Para finalizar, falando sobre a interpretação de gráficos. O que é gráfico? Gráfico é mais uma forma de apresentar os dados estatísticos. Lembra que a gente falou lá no início sobre a apresentação? Então, essa apresentação você pode fazê-la de diversas formas. E uma das formas que a gente tem para fazer a interpretação, além do rol que nós já falamos, além das tabelas, é através justamente dos gráficos, tá? Justamente através dos gráficos. E os gráficos são importantes porque ele utiliza recursos visuais, tá? Recursos visuais. E também você pode fazer utilizando aí formas geométricas. Você pode fazer esse gráfico utilizando formas geométricas também. E eles vão nos ajudar a fazer uma interpretação mais direta, tá? É algo mais objetivo. A pessoa já olha, ela já entende do que se trata. Vamos falar sobre alguns tipos de gráfico, por exemplo? Então vamos lá. Esse aqui, ó, o primeiro tipo de gráfico que nós temos é o gráfico de colunas. Perceba que o gráfico ele possui um título, ele possui também a legenda, tá? E possui também a fonte. Coisas importantes aí para a gente poder dar maior credibilidade à pesquisa que foi feita, tá? Outro tipo de gráfico nós temos aqui, ó, o gráfico de de linhas, né? Gráfico de linhas, colunas já falamos, professor. Agora, gráfico de linhas. Olha aqui o gráfico de linhas, ó. Também nós temos aqui um título. Também nós temos aqui, ó, uma legenda. E também nós temos a fonte, tá? Então, gráfico de colunas, olha o formato. Gráfico de linhas, perceba como ele é o gráfico de linhas. Próximo gráfico que nós temos é o gráfico de setores, também conhecido como gráfico de pizza, né? Olha aqui, ó, tem o título também. Temos aqui, ó, a legenda para poder facilitar o nosso entendimento do que se trata, não é isso? Cada uma dessas partes aqui, dessas fatias. E temos também aqui a fonte para dar maior veracidade àquilo que foi dito.
Ok? Tranquilo? Beleza? E temos também outro gráfico também que é importantíssimo, tá? Que é o chamado gráfico pictórico. O que é o gráfico pictórico, professor? O gráfico pictórico, ele coloca desenhos representando uma certa quantidade. Olha aqui, ó, departamento de produção, departamento de limpeza. Olha a quantidade de bonequinhos que tem aqui no departamento de produção. Olha a quantidade de bonequinhos que tem no departamento de limpeza. E cada bonequinho corresponde a 4 funcionários. Então, o departamento de limpeza tem quantos funcionários no todo? 4, 8, 12 funcionários, tá vendo? Por que eu sei que é 12? Porque ele colocou aqui, ó, que cada bonequinho corresponde a 4 funcionários. Ok? Sossegado? Tranquilo? Então, beleza, bom demais. Então é isso aí. Quero agradecer demais por você ter assistido até aqui. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações. Assim você não vai perder nenhuma novidade que é postada aqui em nosso canal diariamente. Peço também que você possa compartilhar essa aula com todos os seus amigos, com todos os seus conhecidos. Assim o nosso canal vai poder ajudar o máximo possível de pessoas. Deixe o seu like, fortalece demais o nosso trabalho e também nos anima a continuar aqui produzindo mais aulas para vocês, tá bom? Então, curta o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, com todos os conhecidos. Abaixo aqui nos comentários, me diga de qual cidade você me assiste. Assim eu posso mandar aquele salve para você nas nossas próximas aulas, nossas próximas correções na tela das minhas redes sociais, caso você queira seguir. E até uma próxima oportunidade, onde poderemos estar juntos novamente. Olha só, tchau, tchau e fui! Até a próxima!